E aí eu comecei a olhar, mas vem cá, os chefes daqui, O que é que eles fizeram? os caras que dentre que ficaram aqui, como que eles fizeram para se destacar? E, velho, todo mundo faz isso aí. Todo mundo, para adquirir o respeito técnico, né, dos seus chefes de residência, etc. Todos saem, né? Todos vão para algum lugar adquirir uma habilidade e ele volta para agregar com essa habilidade. Vou dar um exemplo. Uma colega minha, ela era excelente, né? Muito boa. Só que fez neuroradiologia, muito boa, fez todos os chefes dela, ela respeitava e sabiam mais do que ela. O que ela fez? Ela foi para Nova York e ficou 1 ano estudando tumores. Quando ela voltou, por melhor que o chefe dela saiba tumor, velho, ela passou 1 ano estudando sobre tumor. Então, ele pode até saber, só que ela está mais atualizada nisso. Então, tudo que vem de tumor, ele fala, não, o que é que você acha? Qual a sua opinião? Essa social. Aí vai procurar um carro de... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o podcast que é baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Hoje, o tema que a gente vai abordar é sobre... Todo mundo sabe que todos nós saímos da nossa cidade natal para fazer residência em São Paulo e tem muita gente que sai. Só que a maioria das pessoas não saem da cidade para fazer e preferem fazer a residência nesse local, e é um caminho válido também. E a gente nunca falou disso, né? Sobre o tema de hoje, que é como que a gente construiria a nossa carreira caso a gente optasse por fazer a nossa residência em casa, né? E por que que a gente nunca falou disso, né? Primeiro porque, assim, a gente estava contando a nossa história, e porque tem um prejuízo, digamos assim, que a gente vai falar como contornar esse prejuízo ao longo do podcast, que é de fazer a residência em casa, né? Qual que é esse prejuízo? A residência, ela é uma relação hierárquica, né? Então, se eu estou na residência de cirurgia vascular e eu sou residente de Jota, a tendência é que eu sempre enxergue Jota como meu mestre e Jota sempre me enxergue como um ex-residente, né? Então, ao longo da carreira, a tendência é que tenha uma diferença de nível hierárquico que se mantenha, né? E isso pode gerar conflitos importantes em alguns momentos da carreira. Por exemplo, eu cheguei de São Paulo, jovem, recém-formado, 1 ano só de terminada a residência. Ninguém me viu como roubando o lugar de alguém, porque eu era mais um no mercado de trabalho, concorrendo naturalmente com todos os outros. Se eu tivesse feito talvez a residência aqui, os chefes esperariam um respeito maior. Isso está no subconsciente. Tá? Lá em São Paulo era muito difícil eu ocupar os lugares que eu estava trabalhando enquanto eu estava lá, se não fosse através de auxiliar e tal dos meus chefes. Se eu chegasse para ocupar um espaço como meu mesmo. Você não ia conseguir construir o seu espaço. Vai ser mais difícil. Eu até conseguiria, mas os meus chefes iam ver como se eu estivesse roubando o espaço deles. E traindo, talvez. E traindo eles, exato. Exatamente. Né? Aqui em Salvador, não, eu voltei como mais um cirurgião no mercado, tentando conquistar o espaço. Desde que eu não fizesse nada antiético, ninguém ia me ver como um traidor, como alguém mau caráter passando a perna. Como se você devesse algo a eles. Exato. Isso não é... Isso tá no subconsciente. Tá? Porque assim... Isso não significa que Jota, ou qualquer um de nós que voltou, volte pensando em competir, querer roubar o espaço dos outros e tal. Você vai entrar e fazer o seu. Você vai fazer o seu. Só que a partir do momento que você conquista um espaço, mesmo sem fazer nada, fazendo o seu, sem ter feito nada de errado, por mérito, exclusivamente mérito seu, quem perdeu o espaço, se foi seu chefe na residência, ele vai ver aquilo como uma passada de perna. E tem uma outra vantagem que a maioria das pessoas que querem fazer residência em casa trazem, e que é uma vantagem sim, mas ela é uma vantagem pouquíssimas vezes, né? Eu acho que eu não consideraria isso como uma vantagem 100% das vezes, que é a questão de,
eu vou fazer minha residência em casa e como é o lugar que eu quero voltar, eu vou estar fortalecendo o meu network e garantindo aquele meu espaço quando eu voltar, né? Eu acho que isso, eu já conheço pessoas que isso aconteceu, sim, mas eu acho que essa é a minoria dos casos, né? É poucas vezes que isso realmente acontece, porque o networking, a base do networking, ele é feito de uma relação de troca, tá? Então, eu tenho um network com Danilo, qual é o network? Por que Danilo me ajudaria em alguma coisa? Porque em algum momento eu posso ajudar ele. Então, a base do networking é a ajuda mútua, né? Então, quando você está em casa, a chance desse cara fazer algo simplesmente porque ele gosta de você, porque você foi legal com ele, é muito pequena, né? Isso pode acontecer, ele ia morrer de amores por você, ter uma afinidade, pode. Mas a realidade é que a maioria dos networks, relações sólidas que você vai fazer, é uma relação de troca. Ó, essa pessoa aqui pode me ajudar de alguma forma, então eu vou ajudar ela aqui agora. E é assim que essa relação vai sendo feita. E quando você faz a residência em casa, apesar de você conhecer essa pessoa e poder se mostrar mais para ela, e você vai estar sempre sendo visto como o cara, como a gente falou aqui, o cara que você deve alguma coisa a ela o tempo inteiro e não ela ter que ficar, você não vai conseguir agregar muito dessa forma. Só que a gente sabe que essa é a realidade da maioria das pessoas, que é fazer a residência em casa, e existem formas de você minimizar essas coisas e maximizar os pontos positivos. Eu acho que já entrando aqui num grande ponto negativo, a gente já falou isso, acho que no outro podcast que a gente fala de fazer residência fora, mas isso era uma ideia que eu tinha, né, um pensamento que se concretizou. Eu agora, como preceptor da residência aqui, eu vejo que a ideia que eu tinha anteriormente realmente é o que acontece na realidade, que é o quê? Na hora que você sai, a residência a gente já falou em várias ocasiões que é a parte mais importante da sua formação médica. Né? Independente de onde você faça a faculdade e tal, o que vai valer depois no futuro é onde você fez a residência. É ali que vai definir realmente quem você vai ser como profissional. E aí, a partir do momento que você sai de casa para fazer residência, toda a sua vida naquele lugar vai se adequar à sua residência. A sua prioridade ali é a residência médica. Então, você vai alugar um apartamento ou comprar próxima residência para facilitar. Os seus plantões que você vai pegar é quando o horário da residência te permitir pegar. Então, o ponto central da sua vida é de fato, a parte mais importante, que é a residência. Quando você fica na sua casa, você já tem uma vida. Né? Então, você já tem um apartamento, você já tem sua dinâmica familiar, tudo que você precisa e tal. Por mais que você, não, eu vou mudar alguma coisa. É difícil. A mudança radical é quando você sai da sua casa. E aí entra também a parte dos plantões. Mesmo que você entre na residência direto, depois de formado, eu estou na residência de cirurgia vascular como preceptor. Então, todos os meus residentes já passaram por residência de cirurgia geral. Então, eles já pegam plantão fora. Não tem problema nenhum pegar plantão fora. A gente pegava em São Paulo também. Só que o que acontece? Eles começam a tentar adequar a residência à dinâmica de plantão fora que eles têm, à dinâmica familiar que eles têm, à vida que eles já mantinham fora. Tá? Por mais que eu não digo que eles não dão valor à residência, não, eles dão, mas isso é mais cômodo para eles tentar adequar uma coisa nova que surgiu. Sim. Eles já tinham uma vida toda por trás. Né? Então, isso, muitas vezes, eles acham que não tem problema, mas a dinâmica do serviço funciona diferente, exatamente. Hoje eu estou num serviço que tem um volume, principalmente na parte endovascular, muito maior do que eu tinha no HC, em volume cirúrgico. Mas o aproveitamento de todos os residentes, lá eram 10, né? Aqui são 12. São 12 não, aqui são 10 também. São 4, 12 contando com os 2 do Doppler. Mas é o mesmo número e o aproveitamento, se você pegar o cara que não fez a parte endovascular, aqui, porque são 4 e 4 e 2 de endovascular, né? 4 por ano de cirurgia vascular e 2 de endovascular. Lá são 5 por ano de vascular e não tem endovascular. Se você pegar o cara que não fez endovascular, ele não sai com o mesmo aproveitamento, quando na verdade ele poderia sair.
Mesmo não tendo feito a residência, ele podia sair. A residência seria um algo a mais para aprimorar, mais para aprofundar aquilo ali. Eu acho que... Mas a questão toda é porque a dinâmica da vida é diferente. E aí, pegando... E não é crítica aos residentes daqui, não. Tem excelentes residentes, excelentes, que conseguem extrair muita coisa. Mas eles perdem sem saber que estão perdendo. Eu acho que pegando o gancho do que você falou e trazendo para o foco do podcast, que é a gente falar como fazer da melhor forma possível uma residência em casa, pontos que a gente considera importantes você se atentar, como suprir algumas coisas que você acha que sejam deficiências em relação a você ter feito uma residência fora e como aproveitar esse ambiente em casa. Então, e pegando esse gancho seu aí, eu acho que é justamente esse, talvez uma primeira sugestão, uma primeira dica. Busque, de fato, viver a residência. Né? A residência não tem esse nome por outro motivo. Residência é porque você tem que morar. É para você morar, você se sentir, viver, respirar aquilo. Então, ainda que você esteja fazendo em casa, tente mudar sua mentalidade. Né? Entender que estou num outro momento de vida, eu tenho que readequar minha vida. E entender que tudo, ou quase tudo, vamos lá, mas vai girar em torno da residência. Então, assim, eu não vou priorizar o plantão fora porque a residência e tal, e eu vou deixar de ver o chefe fazendo alguma coisa que é extra residência porque eu tenho um plantão fora, ou coisas do tipo. Busque mudar a sua vida e readequar de forma que a residência esteja no centro da sua vida. Claro, não é, pessoal, dizendo esqueça a família, esqueça as outras coisas. Até porque quando a gente vai para fora, a gente não esquece nada também, disso. nada disso. Mas você facilita essa priorizar. Priorizar. Eu acho que 2 exemplos clássicos. Essa é a primeira dica. Não vou citar nomes, mas 2 residentes meus. De anos diferentes, de momentos diferentes, mas que eu vi o que aconteceu. Entrou na residência e manteve os plantões que ele tinha fora. Ele ou ela. Manteve os plantões. Tá? E aí foi para ver se conseguia adequar a vida àquilo ali, porque era cômodo demais. Aí já se queima no primeiro mês. Não, muitas vezes não se queima no primeiro mês, porque no primeiro mês ele priorizou a residência. No segundo mês ele priorizou a residência. Só que enquanto ele está priorizando a residência, ele começa a se queimar lá no plantão fora. Porque tá passando muito, porque passa de última hora, porque às vezes tá lá, quem é o chefe tá com não sei o quê. Não, e todo mundo se conhece. É. Mas aí ele começa, como ele tá se queimando lá, ele não quer perder o plantão, ele começa a tentar equilibrar essa coisa. Quando ele equilibra, ele perde a prioridade da residência, ele perde ali. Tá? Esse é um modelo que não dá certo. Você vai subaproveitar o momento mais importante de sua vida. Qual que é o modelo que é o que Davi está falando, de priorizar? Cara, eu era cirurgião geral, tal, já estava, a gente pega às vezes residentes que trabalharam um ano entre a cirurgia geral e a cirurgia vascular, ou da cirurgia endovascular, não passou de primeira, trabalhou 1, 2 anos até fazer. E aí tem um cara que, tipo, ele estava trabalhando 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo era, e ele estava com a vida organizada, velho. Ele tinha ali a rentabilidade dele e tal. Ele diminuiu o volume de plantões no final do ano para focar para a prova e tal. Ele fez tudo certinho. Então ele estava com um número de plantões baixos. A partir do momento que saiu o resultado que ele passou todos os plantões. Zerou a carga de plantão. Deixa ver o que é que vai sobrar vai sobrar de horário da residência para ver quantos plantões eu consigo pegar. Essa é uma boa dica prática, talvez. Exato. Busque ao máximo zerar reset. Dê um reset na sua vida. Vê como é que vai ficar a residência. Exato. E aí você adequa. Você mora de aluguel, vai vencer o prazo do aluguel, dá para você passar para mais perto para facilitar a sua vida? Né? Se o seu apartamento é comprado, lógico, você não vai fazer uma mudança radical, mas passa todos os seus plantões, vê se dá para readequar para morar perto ali, né? Tenta dar o máximo de reset na sua vida possível para você entrar de cabeça naquele momento que é o mais importante. Uma das coisas que é muito importante assim, é que assim, o residente ele tem que saber que ele está perto do lugar que ele quer estar é uma faca de 2 gumes. Jota, possivelmente, vai ser o cara que vai escolher a próxima pessoa que vai entrar na equipe dele, digamos assim, certo? E não vai surgir, ele tem 5 residentes que saem por ano, não vai surgir 5 vagas. Talvez ele até gostasse de chamar 3, chamar 2, chamar 1. Mas ele vai chamar 1 ou não vai chamar nenhum, às vezes. Então você tem que entender que você não está ali para fazer o seu mínimo, né? Então assim, não deixe-se... Uma outra dica talvez é não deixar se contaminar pela maré que tá ali, né? Não se deixar ir pela manada, cara. Existe eu acho que é um bichinho que pica, velho. Que é contagioso, né?
Que aí você entra naquele gás, né? Você entra querendo fazer, etc. E aí você tá num grupo que tem uns caras que começam a ser quebra-mão, né? Começa a querer dar uma enrolada, sair mais cedo, etc. E você que fica ali até mais tarde, dá um exemplo, esse é um exemplo que pode ser passado para tudo. Você começa a se sentir prejudicado e passado a perna pelo seu colega. E você esquece que o seu chefe, ele tá vendo tudo, velho. Ele sabe. Talvez isso que o Jota falou aqui, ele talvez nem falou pro residente dele. Talvez o residente dele nem saiba que ele percebeu isso, porque ele não vai ficar falando. Não, depois eu vou mandar ouvir esse podcast. Mas assim, o cara que ele é um preceptor, ele não tá nem aí porque o residente faz da vida ou não, entendeu? Mas a impressão que ele vai passar. Não tá nem aí. A gente se preocupa, né? Não, Porque se vai preocupa. carregar o nome do serviço e tal, não sei o quê, mas assim, não é igual um filho, Não. que você, tipo, a vida dele depende de você, não. Você vai, se o cara depende muito do interesse do residente, né? Então, assim, o cara que tá ali focado, interessado e tal, se ele me manda mensagem num domingo de noite, eu vou fazer um esforço máximo para responder. Eu tô deitado, prestes a dormir, eu vou responder, né? Se ele me pede alguma coisa, uma explicação, não sei o quê, eu vou correr atrás, vou ajudar, vou explicar. Agora, o cara que eu vejo que ele não tá nem aí, na hora que ele precisa de alguma coisa, não vai ser o mesmo gás que eu vou dar. Não vai ser a mesma prioridade. Atenção. Exato, não é. Porque, não é, ele não merece aquilo. Então, Né? Agora, a gente se esforça ao máximo para que todos saiam com uma boa formação, até porque depois vai cair no mercado de trabalho fazendo merda pra caralho, vai dizer, porra, foi residente Dona Nery lá, de João Pedro que João, não formou sei o ele, que e tal, etc. Qual que é só puxando o fio da meada assim, né? Por que a gente tá falando isso e qual que é a diferença de você sair de casa pra... Por que pode acontecer com um cara que saiu de casa, tudo isso que a gente tá falando? Pode. Mas a chance é muito menor, porque o cara saiu e ele saiu para aquilo, né? Então a chance de acontecer essas coisas é muito menor. Então, se você ficou, se esforce, cara, pra você ser um cara que ninguém tem nada pra falar, né? Tipo, sempre... Você deve ter um colega que assim, velho, eu não tenho o que falar. Velho, não tenho o que falar desse cara. Nada que desabafar. Não tenho o que falar desse cara, né? Se preocupe com isso. Então, assim, não fique... não seja aquele cara das justificativas, né? Essas suas... Sempre ter um motivo, sempre ter uma... Por mais válidas que sejam as suas justificativas. A partir do momento que você tem muita justificativa e uma pessoa não tem, é natural que você vai gostar mais do cara que não tem justificativa. Tem uma frase na residência que dizia o seguinte, eu já ouvi essa frase, quando eu tentei dar justificativas para as coisas na residência. E dizia assim, quem é bom para dar desculpa, não é bom para mais nada. Claro que é uma frase caricatural, mas se encaixa nisso aí que você falou. Eu acho que é o seguinte, no momento da sua residência, que é a sua formação, onde você está aprendendo, a sua postura, as suas atitudes, o seu comportamento consegue ocultar uma falha técnica, digamos assim, numa residência cirúrgica, por exemplo. Se você não é o cara que opera melhor, mas é o que tem uma melhor atitude, um melhor comportamento, mais atenção, mais dedicação, mais tudo, essa sua falha técnica de não conseguir operar bem, acaba sendo, ele está aprendendo. Eu tenho que melhorar isso aqui. E de fato, assim, todos os chefes, todo mundo vai tentar melhorar aquela parte, porque no resto, eles sabem que o mais difícil, que é a parte comportamental, é isso que eu ia falar. o cara já tem, positivo. Aprender a operar, aprender a técnica cirúrgica, isso não é o mais difícil, pessoal. Isso aí você ensina em 3 meses. É aquela história, aprender uma técnica cirúrgica em 3 meses você aprende. Agora, ensinar uma pessoa a ter um bom comportamento, ser um bom profissional, aquelas coisas que não exigem talento, isso talvez não se possa ser ensinado para um cara que já está viciado E só mais um comentário também. Não é todo mundo que sai da sua cidade e que tem esse comportamento de priorizar a residência. Às vezes o cara sai, ele reseta a vida porque ele tem que resetar, porque ele saiu da cidade, mas ele começa a residência e ele começa a ficar focando sempre em ganhar mais dinheiro, em pegar mais plantões, em outras coisas, e larga a residência de mão. Isso é a minoria, eu acho, talvez, a exceção à regra dos que saem de casa. Porque os que estão saindo, eles estão abrindo mão de muita coisa da vida para buscar essa melhor formação. Né? Então, é ser muito burro, abrir mão e chegar lá fazer um negócio mal feito. Mas acontece, existe. Não é só sair de casa que você vai fazer uma residência bem feita. Mas existe também os que ficam, como o exemplo que eu dei,
e que tentam resetar a vida para focar 100% na residência. Dá um exemplo, né? Eu tenho na radiologia, existe um preconceito contra quem faz residência, por exemplo, em Salvador, do mercado. Né? Existe esse preconceito. E existem pessoas que vêm para fazer fellow. Esse preconceito é porque a residência é tradicionalmente muito ruim ou é outra coisa? Cara, eu não sei dizer o motivo pelo qual mas existe o preconceito, né? Por que eu falo que existe? Porque quando um cara vem de fora, normalmente ele é mais visto pelos pares mais velhos. Não sei se é porque é uma formação deficiente, não sei dizer o que é. Se é um misto disso tudo, não tem como te dizer qual é a causa. Mas o que eu ia chegar, né? Tem uma pessoa que as pessoas de fora já têm essa visão, né? Aí, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho em um lugar na segunda de manhã. O que é que um residente de radiologia faz, né? Ele escreve o pré-laudo para quando eu chegar, eu liberar o exame. Então, é uma via de mão dupla. Se tem um pré-laudo bom feito, eu tendo a laudar mais rápido o exame, eu consigo mostrar mais coisas. Sobrar tempo para você pra discutir. eu discutir com o cara, porque eu tenho uma meta de exames para laudar naquela coisa. Só que eu tô na segunda de manhã. Então eu chego lá, às vezes eu chego até 8, 8h30, chego um pouco mais tarde. A residente, ela não tem que chegar lá antes de mim. Eu falo que ela pode chegar a hora que ela quiser. Se ela não quiser, eu falo assim, ó, se você não quiser fazer prévia de nada, não precisa fazer prévia de nada. O meu trabalho aqui é laudar, eu vou fazer independente de você. Se você quiser chegar, ficar só olhando o que eu tô fazendo, você pode chegar a fazer o que você quiser. Só que ela vai entrar no mercado que não tem vaga para essa especialidade. Não, ela tá fazendo uma subespecialidade que não tem para todo mundo. Qual que seria uma forma dessa pessoa que não veio de fora, que já tá, ela mostrar que ela é uma pessoa diferente para mim? Então, velho, se ela fosse, digamos, no domingo, lá, fizesse as prévias de todos os exames dos internados, pelo menos, velho, que é o exame mais urgente para laudar, ou chegasse 5h30, 6 horas, eu iria olhar para essa pessoa de uma forma completamente... Não estou dizendo que ela é ruim tecnicamente, não sei se ela é boa tecnicamente ou não, etc. Mas seria uma pessoa que, se qualquer pessoa me perguntasse, ó, essa pessoa aqui é boa. Essa pessoa aqui, ela é diferente. Né? Então, não busque... Uma das formas de você se destacar é fazendo, como que a gente fala, mais do que a própria obrigação. Para você... Eu não tô ali assim... Lógico que eu tenho essa obrigação, entre aspas, de ajudar ela, de ensinar, etc. Mas eu posso fazer isso de diversas formas. Né? Minha função principal ali, ainda mais que é no serviço privado, é eu baixar minha pilha de exames. Né? E ela tá ali para aprender o que ela conseguir. E uma outra coisa também é assim, muita gente fala residência fora ou residência em casa. Não é residência fora ou residência em casa. Se você vai para fora, não adianta ir para São Paulo e fazer qualquer serviço. Você tem que fazer o melhor. Não adianta ficar em casa e fazer qualquer serviço. Você tem que buscar sempre passar no melhor lugar da onde você quer fazer. Então, assim, ficar e fazer num serviço ruim, cara, é melhor não fazer. É melhor te dar mais um ano e passar no melhor serviço. Você vai ficar, beleza. As residências de São Paulo, elas são talvez preconceitualmente melhores, né? São. Você falar que foi para São Paulo, fez um grande serviço, soa melhor para qualquer pessoa. Primeira impressão, pelo menos. A primeira impressão é essa. Apesar de que, foi como eu falei, hoje eu trabalho no hospital que tem maior volume do que tinha lá em São Paulo. Então, será que a residência de São Paulo é melhor do que a daqui? A residência em si, né? Os preceptores de lá do serviço, tem eu que fui de São Paulo, tem outro que foi de São Paulo, tem alguns, 4, 5 talvez, que fizeram residência lá e vieram para cá. Será que a residência de São Paulo realmente é melhor? A gente mostra isso para os residentes. Fala, cara, vocês não estão num serviço inferior, não. Né? Até para correr atrás de fazer isso. Agora, não basta o hospital ter estrutura, o serviço ter um volume grande. Precisa do comportamento e da postura dos residentes. Então, seja bom e se exija passar no melhor lugar. Tem um pouco de cultura também, né? A cultura é muito diferente nos diferente. Eu acho que uma das grandes qualidades de São Paulo é justamente essa cultura do trabalho, essa cultura de fazer bem feito. Óbvio que tem muitos residentes quebra-mãos lá, óbvio que tem muitos residentes ruins lá, né? Mas a cultura é diferente.
E aí quando você vem para cá, um choque que a gente tem até quando a gente volta, assim, é ver que a cultura é bem diferente, né? De comodismo, até da residente, que o Lucas citou lá, de fazer o que deve ser feito ali, horário comercial, deu meu horário, vou embora. Né? As residências de ortopedia também, de um serviço que eu trabalho aqui, é assim, o residente de ortopedia hoje sai às 7 horas da noite, entendeu? Chega às 7 horas da noite, chega às vezes depois do assistente. E se o cara fosse sangue no olho, chegasse mais cedo, soubesse os casos, saísse mais tarde, com certeza os preceptores iam olhar para ele diferente, a posição dele na cirurgia também seria diferente. Então, quando a gente criou o 7º ano, muitas das coisas que eu falo lá na CPT e tudo é assim, que a gente quis também trazer um pouco de cultura para aquelas pessoas. Então, hoje na internet, você consegue ser contaminado pela cultura, mesmo estando em lugar diferente. Então, hoje, com quem ouve e acompanha o 7º ano, eles têm uma cultura diferente de muitos colegas deles. Eu vejo eles falando isso, né? Danilo, eu tô aqui, mas eu tô passando raiva, porque todo mundo aqui no meu internato é quebra-mão. Tipo, você tá acompanhando o 7º ano há 2 meses, mestre. Você também era quebra-mão há 2 meses atrás, entendeu? Só que agora você tá aí dizendo que os outros são quebra-mão. Só que excelente significa que você foi contaminado, de certa forma, com uma cultura diferente, de trabalhar, de servir, de mostrar. Não fique julgando os outros, faça o seu bem feito, né? E eu acho que esse é um caminho excelente, como o Lucas falou, um caminho excelente para você se destacar na residência aqui. Outro ponto que eu ia trazer, assim, na parte mais pragmática de o que eu faria se eu fizesse isso. Tem tudo isso do que a gente fala do 7º ano, que o Lucas estava citando aqui. De chegar mais cedo, de fazer o serviço, de ser útil, né? Quanto mais útil você for na residência, né? Resolver problemas, né? Se antecipar aos problemas, né? Chegar com o problema resolvido, né? Você ficar, em vez de ficar ligando para um residente de Jota 10 vezes para trazer problema para ele, já falar, ó, eu já fiz isso aqui, só tô ligando para informar que fiz isso. O que é que você acha? Tá certo? Beleza. Pô, ou então uma coisa que eu aprendi trazer muito, o problema com a solução. Ou com assim, eu faço muito isso, né? Eu falo, ó, tem tal problema aqui, eu pensei em fazer isso aqui, ou isso aqui. O que é que o senhor prefere que faça? Eu também discuto os casos assim. É uma coisa que você, primeiro, quando você traz só uma solução, às vezes a pessoa pode enxergar como você está sendo meio petulante, querendo fazer do seu jeito, mas... Ou tá um cara que tem uma visão meio limitada. Trazer duas possibilidades, enfim, você procurar não trazer problemas, né? Às vezes, e aí tem que ter um cuidado muito grande, de você não, às vezes, querer resolver antecipadamente e você passar por cima da autoridade do cara que teria que resolver, né? Isso é um cuidado também que você tem que ter na hora de trazer as soluções, né? Então, às vezes, saber com quem é seu chefe, como é que ele gosta de lidar. Quem você deve se reportar primeiro, quem você deve se reportar. Isso é... Respeitar a hierarquia. Existia muito isso. Eu não podia chegar lá e discutir um negócio com R5, como R1, R2. Eu tinha que falar com R3, entendeu? Você não pode atropelar quem está hierarquicamente superior, imediatamente superior a você. Mas isso é uma coisa também, agora você falou, eu lembrei. Geralmente quem sai de casa sai recém-formado. Ou trabalha 1 ano ou 2 anos. Então, não acontece tanto isso fora. Aqui, eu já notei, em 1 ano só que eu tô aqui, eu já vi a relação de diversos residentes entre eles. Mas muitas vezes, eram colegas de faculdade, ou às vezes um era veterano do outro na faculdade, mas aí o cara que era veterano, ele resolveu estudar, trabalhar 2 anos, não sei o quê. Aí, quando ele entra na residência, ele é R- do cara que era calouro. Ou então, na residência de cirurgia geral, os caras, um era R- mais do outro, mas aí parou um tempo para trabalhar, e aí quando entraram na vascular o negócio se inverteu, né? E aí você buga a cabeça, que em uma residência você era R- daquele cara, e você foi um R- desgraçado, ruim, tipo... Arrebentava o cara. Isso aconteceu também muito em São Paulo. E depois o jogo inverteu, você agora é R-. Aí você de... chefe Subalterno. Virou subalterno. Acontecia com os caras da casa, né? Por exemplo, o cara da própria USP, né? Tinha um que ficava 2 anos tentando, ou ficava 2 anos trabalhando, e aí ele era 1 ano mais velho, né? Dava o trote em um e depois estava tomando cacete. Na neurocirurgia, que era muito hierárquica, às vezes bugava mesmo. 2 caras da mesma turma. Aí um foi pro exército e o outro não. Aí no outro ano esse aqui tava descendo o cacete nesse, velho. E aí ele ficava assim, pô, o cara era meu colega e agora tá descendo meu cacete de mim, tá ligado? Então, isso é uma coisa que acontece. Na vascular aconteceu também então, assim, e tal, mas eu acho que isso tem que ter esse senso de hierarquia bem... Só uma coisa que eu vou falar que acho que é importante. bom você comentar, que é o seguinte, vou deixar você comentar depois. Por que existe um preconceito positivo com quem vem de São Paulo, né? Para o mercado? Muitas vezes não é a parte técnica.
é a questão cultural que o Danilo falou, porque quando um cara quer contratar você para o serviço, ele não tem, não é, digamos assim, tá Danilo e Jota, né? Eu vou ter que escolher um dos dois. Se os dois fizeram uma residência, eu sei que a parte técnica ali, os dois vão resolver. Ele não está preocupado se Jota sabe mais vascular que Danilo ou se Danilo sabe mais vascular com Jota. Ele quer um cara que não traz problema para ele. E por São Paulo ter uma cultura de hospitais que o cara já sai mais bem informado, a cultura é da resolução de problemas, é mais profissional, isso é uma coisa que o cara intuitivamente valoriza muito mais. Então, às vezes, até que o cara faça uma residência de qualidade técnica inferior em São Paulo, do que uma residência no lugar dele, ele volta para o lugar que ele fez com vantagem, porque ele não está procurando só a parte técnica. Ele está procurando a outra coisa. E como é que você resolveria isso? Aprendendo ativamente essas outras coisas. Que tem aonde? É o quê? São os people skills, né? São as habilidades com pessoas. Que você, e isso é uma coisa que eu não tenho dúvida de que eu faria. Se eu estivesse fazendo uma residência na minha cidade natal, num hospital bom, como o Jota falou, às vezes se não for nem o melhor possível, eu investiria muito na minha formação, paralela à parte técnica, aprender habilidades com pessoas. Porque dentro do seu meiozinho ali, isso vai te levar a um nível de destaque que você não vai conseguir ter esse destaque por melhor técnica que você teve. Como a gente falou também, em certa parte, às vezes é preconceito, né? Porque eu vi isso, né? Quando eu cheguei com o Davi aqui, eu tive uma experiência de que um chefe respeitava mais eu e Davi do que uma pessoa que tinha sido formada aqui e estava mais tempo no mercado, entendeu? Eu vi que é um pouco diferente a hierarquia, a relação hierárquica entre os dois. E eu acho que isso, em parte, às vezes é preconceito pelo serviço que a pessoa fez, a residência, que pode ter qualidade. Porque, por exemplo, o de Jota mesmo, que Jota hoje é preceptor, é um serviço muito bom de vascular. Mas tem vários serviços que não são bons. Na cidade natal tem serviços que são bons. Então existe o preconceito. Às vezes é preconceito, às vezes é conceito mesmo. Às vezes é conceito mesmo. E Jota trouxe esse ponto, né? Faça na melhor que possível, porque isso aí a pessoa sabe, né? Não, todos os cirurgiões, hoje na Bahia, hoje, 2022, tem 3 residências de cirurgia vascular. Todos os cirurgiões vasculares sabem das qualidades e defeitos de cada uma, sabem quais são as boas e quais são as ruins. Se você fizer na ruim, mestre, esqueça. Aí não vai ser um preconceito, vai ser um conceito, porque todo mundo conhece e sabe que você não teve uma boa formação. Exatamente. Então é melhor não entrar, entre em outra. Quando se for para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. É a parte mais importante da sua vida. E outra coisa, assim, uma coisa... Assim, como é que eu minimizaria isso, né? Eu fiz faculdade, não tinha condições, as minhas circunstâncias me permitiam trabalhar 2 anos, fiz uma residência. A gente já falou que parte eu minimizaria com people skills, trabalhando duro, trabalhando forte, sendo um cara útil no serviço. Eu também, eu procuraria fazer alguma especialização após fora, tá? Isso é uma coisa que eu faria. Eu já vi... Antes de você complementar essa parte, você vai dizer assim, daí você pode falar de um, eu falo do outro, mas tem 2 perfis do cara que faz a residência em casa, né? Um é esse, é do cara que quer ficar numa capital, quer fazer uma subespecialização, etc. Mas pode ter o perfil do cara que queira ser generalista daquela área no interior. Isso, e talvez não se aplique tanto que você vai falar, mas... exatamente, Mas ainda assim eu acho que se aplica. A gente vai chegar lá. Davi vai comentar essa parte, mas eu falo assim, da parte do cara que quer trabalhar na capital. Então, eu tô no Rio Grande do Sul. Vou dar exemplo do Rio Grande do Sul. Tem muita gente que segue a gente no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem excelente serviço de neurocirurgia, por exemplo. Então, eu vou dar esse exemplo, tá? Só que ainda existe essa relação. O serviço é bom lá. Os chefes são bons. Então. Só que ainda vai existir essa relação hierárquica. Você aprendeu aqui, aquele cara ali subalterno, ele fica difícil ele agregar alguma coisa ao chefe que ensinou ele mesmo, né? E eu acompanho muita coisa assim de Instagram, eu vejo que pessoas novas no Rio Grande do Sul, que hoje tem grande destaque, foram justamente pessoas que pegaram, saíram, fizeram uma puta formação no exterior e voltaram, né? Então, assim, eu conheço um cirurgião de coluna catedrático, um neurocirurgião de cabeça catedrático, que fizeram uma excelente formação fora, treinaram no próprio Rio Grande do Sul, fizeram uma puta formação fora, voltaram e hoje estão excelentes, assim, muito bem, e respeitado o chefe, mas o chefe agregou a equipe e tem a parte particular fora. Então, eu acho que esse é um meio, né? Eu tenho um chefe também daqui de Salvador
que o cara fez uma residência, foi até em São Paulo, uma residência pequena, e depois o cara fez uma sub na França, e o cara é um dos maiores na área dele em Salvador. Então eu acho que você ir para um outro serviço, ver uma outra realidade, e não é só ir para São Paulo, tem várias opções, né? Você pode ir para um serviço que seja referência no Rio, no Rio Grande do Sul, para um serviço que seja referência em outro local, às vezes fazer um Observer, às vezes fazer um Research Fellow, às vezes fazer um Clinical Fellow, às vezes fazer um doutorado na Europa. Então são várias opções que você pode. E você vai trazer alguma coisa nova para aquela equipe, né? E você agregar com algo novo, traz junto o respeito, traz junto a admiração, traz junto você ser útil, porque você vai fazer uma parte que o cara tem uma deficiência, às vezes. Isso que você falou é uma resposta de uma pergunta que um cara fez uma vez na caixinha do Sérgio que me bugou quando ela fez. E eu parei para pensar, eu respondi parecido no que você fez, é o seguinte: o cara falou assim, tá bom, Lucas, eu entendi isso daí que você falou, que fazer residência fora, ir para São Paulo é melhor. E eu que sou de São Paulo, como é que eu me destaco aqui, porque não tem nenhum melhor lugar para eu ir aqui? E aí, no momento que ele parou aqui, que ele perguntou aquilo, eu não sabia como responder. E aí eu comecei a olhar, mas vem cá, os chefes daqui, o que é que eles fizeram? os caras que dentre que ficaram aqui, como que eles fizeram para se destacar? E, velho, todo mundo faz isso aí. Todo mundo, para adquirir o respeito técnico, né, dos seus chefes de residência, etc. Todos saem, né? Todos vão para algum lugar adquirir uma habilidade e ele volta para agregar com essa habilidade. Vou dar um exemplo. Uma colega minha, ela era excelente, né? Muito boa. Só que fez neuroradiologia, muito boa, fez todos os chefes dela, ela respeitava e sabiam mais do que ela. O que ela fez? Ela foi para Nova York e ficou 1 ano estudando tumores. Quando ela voltou, por melhor que o chefe dela saiba tumor, velho, ela passou 1 ano estudando sobre tumor. Então, ele pode até saber, só que ela está mais atualizada nisso. Então, tudo que vem de tumor, ele fala, não, o que é que você acha? Qual a sua opinião? Essa mulher que o Lucas está falando, eu conheço, porque e a forma como eu, de fora, enxergo ela é completamente diferente por ela ter ido para fora. Agora que você falou, eu sou neurocirurgião. Ela foi só rir mais. Foi. Eu discuti exame com ela no pronto-socorro lá do HC. Exatamente, porque ela era contemporânea nossa. Exato. Só que o fato dela ter ido para fora, ela voltou a se pessoa, pô. Cara, catedrática essa mulher. Eu discutia coisa com ela, procurava ela. Exato. Então, isso aí traz a autoridade que você precisa. Para mim, esse é o grande ponto do gato. Faça, seja padrão total, seja assim, a coisa. Agora, assim, a parte técnica, você não vai conseguir suplantar com isso. E a forma de você se destacar na parte técnica, justamente, eu vou ali passar 6 meses. E a dúvida que o cara que tá ouvindo, beleza, mas como é que eu consigo isso? Né? Como que eu consigo? Já tem aula de estágio na CPT que você mostra como ir para os Estados Unidos e tem as consultorias, né? Quando você quiser, na nossa consultoria aqui, Davi teve aluno da CPT que foi para Yale fazer Research Fellow. Não, tem vários. E Davi, então assim, perguntem a gente, venham para a gente na consultoria que a gente vai ajudar vocês a mostrar o caminho das pedras. Uma outra forma que eu vou puxar Davi, que eu acho que o cara consegue destacar, é com pesquisa. Eu vou comentar de pesquisa ainda depois, mas ainda nesse ponto de ir para fora, mesmo que seja por um período de tempo menor, 1 ano, 6 meses, alguns meses, além dessa questão técnica que você faz um diferencial, volta com outro nome, outra impressão e tal, tem outro aspecto também importante de ir para fora que é menos tangível, mas que faz diferença no seu próprio comportamento e na sua própria percepção sobre si mesmo. Um professor que falou para um colega, ele perguntou, professor, vale a pena fazer residência fora mesmo? Sair da minha cidade, eu tenho essas e essas apegos aqui e tudo mais. E o professor deu as recomendações e entre as coisas que ele falou, ele disse, olha, vale a pena você sair, não porque lá fora seja necessariamente melhor ou as pessoas lá sejam melhores do que você, mas para justamente você ver que você não é menor do que ninguém. De que você também é tão bom, tão inteligente quanto aquele cara, que aquele serviço lá é tão bom quanto aquele seu da você cidade. Fica assim, pode ter diferenciais, uma coisa um pouco melhor, outra um pouco diferente, mas vai ter coisa pior também. E você vê que você é tão bom quanto aquele pessoal, você pode ser tão bom quanto ele, ou até melhor. Então você vai, faz uma coisinha fora e volta, não é porque você fez uma residência em casa, fez um fellowzinho fora, fellowzinho entre aspas, um fellow fora, viu que as pessoas lá são tão boas quanto você é tão bom quanto eles, e você volta dizendo, eu vou fazer um negócio padrão aqui também, porque eu não sou menor do que ninguém porque eu fiz a residência em casa. A gente costuma romantizar muito, né? Exatamente. A USP, ou então
a UFRJ, o nome da Como se fosse uma coisa instituição, de outro mundo. ou então até o cara da USP, para os de fora, né? A Universidade de Paris, Harvard. E aí, quando ele vai lá, ele vai, pô, mestre, E por mais que ele diga isso aqui, eu também me destaquei aqui, entendeu? você só vai de fato sentir isso, internalizar essa percepção, se você for. Não adianta. Você pode ler aquela outra história, né? Você pode ler 30 livros sobre a Capela Sistina, sobre não sei o quê. Você nunca vai saber como é, bicho, se você não for lá. Se você não for lá. Eu posso te falar como é ótimo ter filho. Se você não tiver filho, você não vai saber como é ter filho. Não adianta, não é a mesma coisa. Entendeu? Então essa é uma coisa. Aí voltando àquele ponto que eu puxei dos perfis diferentes. Então assim, pode ter esse perfil do cara que ele quer morar na capital, ele quer ser um destaque ali na capital e ele vai fazer um fellow fora, seja em São Paulo ou fora do país, fazer um doutorado, etc. Tudo bem, esse é um perfil. Mas tem aquele outro perfil também. Um cara que ele ou nasceu no interior do estado dele, ou ele tem família no interior, ou a mulher ou o marido é do interior, e ele quer morar no interior, ele quer trabalhar lá, ele quer viver com os filhos dele lá. Pode ser um interior menor, pode ser um interior de médio porte. Essa é a vida que ele escolheu para ele. Ele não quer ser o cara catedrático, referência do estado dele, o melhor do lugar. Não, ele está satisfeito em ser um bom médico para os pacientes dele naquela região. Beleza? Mas isso é um ponto importante. Não é porque você vai para o interior que você não vai ter a sua melhor formação. Exatamente, calma, eu vou chegar lá. E não é porque você vai para o interior também que você sair para fazer uma vivência fora não vai te acrescentar. Eu vou chegar lá, nada. calma. Qual é a minha percepção e minha opinião a respeito disso? Ele pode fazer uma residência em casa e aí volta. Uma boa residência, a melhor possível na capital do estado dele. Preze fazer uma boa residência, porque é isso que vai lhe dar a sua capacidade técnica de fato ser um bom profissional. Mas você precisa fazer uma eu vou dar um exemplo, pediatria. Eu quero ser pediatra e eu quero ir trabalhar no interior. Eu preciso fazer uma sei lá, pneumopediatria, genética pediátrica, neuropediatria? Não. Ginecologia obstetrícia. Ginecologia obstetrícia, mesmo cirurgia geral. Cirurgia geral aí depende de como você quer trabalhar, etc. Depender do interior que você vai, se é maior ou menor. Aí depende, se pode sim ser interessante você fazer uma sub. Mas, por exemplo, pediatria, GO. Eu quero ser um bom pediatra, um bom GO no meu interior. O que é que eu te sugiro? Necessariamente você tem que fazer uma sub? Talvez não, tá? Você pode fazer sim bons cursos de pós, um perfil de pós num lugar bom, ir para uma USP, uma FRJ, então, no sul, fazer um excelente pós, que vai lhe dar uma diferenciação, que vai lhe dar um nome, dizer, olha, pediatra fulano aqui, trabalha aqui, vou dar um exemplo no interior da Bahia, Conquista, ou Barreiras, ou Jequié, ele formou lá em Salvador e ele tem uma formação em São Paulo, o cara é diferente, o cara foi para São Paulo. É autoridade, né? O gatilho da autoridade. E, claro, e você vai, ao mesmo tempo, fazer um bom trabalho de marketing, ter um bom perfil em rede social, ser um cara que vai saber se vender e ser ótimo, um bom profissional, uma boa residência. Mas você tem que necessariamente fazer uma sub nos Estados Unidos para trabalhar no interior do Pernambuco? Não tem que necessariamente. Você pode ser um excelente pediatra, um excelente cirurgião, um excelente GO. Agora, depende da vida que você escolhe. Mas, às vezes, a sub, por mais que você vá para um lugar e tal, ela vai te trazer algumas alternativas que você pode adequar para a sua vida. Mas eu quero dizer assim, não é a única estratégia, a única roda. É isso que eu quero colocar. Se você tem esse outro perfil, tudo bem. Você pode ter caminhos que você possa escolher. Mas não, eu entendi o que você quer, mas o que eu quero frisar não é porque você quer ir para o interior que você vai abrir mão de fazer todo o resto. Nenhuma. Exatamente. De forma nenhuma. Uma outra forma, assim, que eu acho que é uma grande chance de você se diferenciar, fazendo a residência na sua própria cidade, é você fazendo uma coisa que ninguém faz e aí vai para o caminho da pesquisa, né, Davi? E eu queria puxar um gancho que você comentasse, que hoje é muito fácil você conseguir colaboração com grandes centros de pesquisa, mesmo não estando presencialmente naquele lugar, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Se você tem uma formação sólida de pesquisa e você já vem fazendo isso ao longo da residência, você consegue fazer isso. Com certeza. Isso é uma das coisas que eu tinha pensado para falar aqui, e aí, claro, voltado para quem tem esse interesse acadêmico de produzir pesquisa e tal. E a pergunta que de vez em quando aparece. O cara fala assim, Davi, eu tenho interesse em fazer iniciação científica, eu sou um residente de um serviço pequeno no meu estado. Aqui ninguém faz pesquisa. E a gente sabe que tem serviço que é assim mesmo. Tem ninguém que está nem aí para fazer uma pesquisa, fazer algo acadêmico, né, produzir, publicar um artigo legal, contribuir com alguma dúvida que exista naquela especialidade, né, um registro de algum tipo de doença que não é tão comum assim. Não tem ninguém que se interessa por isso. O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou participar? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou produzir? E aí a dica que eu daria é justamente nessa linha. Hoje é muito mais fácil do que era anteriormente e as pessoas veem o valor disso muito mais do que antes, de trabalhos que são muito cêntricos, colaborativos, etc. Então, assim,
todos nós aqui fizemos lá no HC e todos nós vimos exemplos de chefes, assistentes, líderes de grupo de pesquisa, que ele tem as pesquisas dele, mas ele tem também colaboradores em vários estados do país, né, que contribuem com pacientes, que contribuem quando você precisa de alguma colaboração relacionada à captação de paciente, da aula, etc. Então, a dica que eu dou para esse cara que está no serviço menor, que às vezes não tem tanta quantidade de pesquisa, ou mesmo tem a pesquisa, mas não é da qualidade que você acha que gostaria de ter ou que poderia ter, é buscar essas colaborações. Então, entrar em contato com esses caras de grandes centros. Olha, eu vejo que vocês estão fazendo isso aqui. No nosso serviço, a gente tem também pacientes dessa linha. Então, como que a gente pode se organizar para incluir pacientes nesse estudo também? Isso é uma coisa que eu acho que ainda está engateando muito no Brasil. Estudos colaborativos, multicêntricos e tal, mas particularmente em algumas especialidades, é o único caminho para você fazer algo relevante. Então, assim, neurocirurgia, por exemplo, tem muito trabalhinho unicêntrico. Isso aqui é a experiência do serviço X, e aí tem também 30 pacientes, 40 pacientes. O valor científico disso é beira nulidade. Beira nulidade, você não consegue tirar conclusão nenhuma, fazer análise nenhuma. É a sua experiência de J. Se você é bom ou ruim, eu não sei. E se o resultado é bom ou ruim, depende só de você. Quando você parte para esse cenário mais macro, que algumas áreas já têm, muda o jogo de qualidade científica, de número de pacientes, o que é que você consegue fazer e começar a competir com publicações internacionais de fato. Então, acho que a dica é essa, você buscar quem são esses caras, entrar em contato, colocar que vocês também têm volume de pacientes e, eventualmente, vai fazer um período de vivência lá. Olha, tem como eu passar uma semana, 2 semanas aí, vendo como é que vocês fazem para aprender, a gente fazer aqui também. Eu vou dar o meu exemplo próprio agora. Eu estava, veja, em São Paulo, USP, publicando bem, produzindo bem, no lugar que as coisas se produzem, sempre tem mestrando, doutorando, iniciação científica, contato, colaboração com Cambridge e outras que sempre vai surgindo. Me mudei recentemente para Salvador. Eu vou ter alguma perda no curto prazo em termos de poder de produção científica, seja em volume, em qualidade, tal, e consistência? Claro que eu vou ter. Mas a minha visão sempre foi de, primeiro, queria voltar por questões várias, entre pessoais e profissionais, mas mesmo no âmbito científico, eu sei que existe a demanda por outros centros colaborarem. Não adianta ficar 30 Neymar no mesmo lugar ali produzindo. Não vai ser a mesma qualidade de você descentralizar os Neymar e aqui você vai criar, esse é o meu plano para Salvador, criar um bom centro de pesquisa com um grupo que tenha acadêmicos de iniciação científica, vai ter mestrando, vai ter doutorando. Isso ao longo do tempo que você vai construir, leva tempo, mais financiamento. E você tem agora um novo hub. Agora Cambridge não colabora só com São Paulo. Agora Cambridge colabora com São Paulo e com Salvador. Em breve, outro lugar, outro. Então, se você é esse cara, veja que você vai conseguir, de repente, ser o cara que vai capitanear, liderar os grupos de pesquisa daquela área sua, daquele lugar. Isso é uma vantagem. O cara que vai ficar em São Paulo, ele é mais um no meio de dezenas que já são muito bons e produzem. Se você muda de lugar, agora você não é, e até mais uma coisa, na hora da publicação, você não é agora o terceiro na linha hierárquica de São Paulo, agora você é o primeiro de Salvador. E as publicações têm assim, um PI, né, o investigador principal de cada centro. Lá você não saía dos autores, agora você vai começar a sair. Não porque você é melhor do que os outros fulanos, mas porque você é o PI, é o cara central daquele lugar, daquele centro que colaborou com tantos pacientes quanto outros, e agora você que sai com o nome na publicação, na posição melhor, etc. É parecido com o que eu falei, mas é uma outra coisa, né? De como diferenciar. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu falei de você ir para fora, né, para você aprender ou trazer experiência nova e voltar, tem aquele ponto que o Davi falou, mas tem também você fazer algo que ninguém faz no local que você está. Então, eu tenho vários exemplos disso. Por exemplo, em equipes de neurocirurgia, por exemplo, eu já vi muitas pessoas se inserirem bem nela fazendo nervo periférico, que é uma coisa que pouca gente faz. Então, o cara ia, aprendia, fazia até estágio curto fora, 3 meses, olhava um centro fazendo nervo periférico, voltava e eu vou assumir os casos de nervo periférico, e aprendi na prática mesmo. Tá? No serviço que eu estava nos Estados Unidos, o meu chefe, ele faz a parte de colunas complexas, deformidades e cirurgias de revisões. São os casos mais bucha que tinha. Quando ele terminou o fellow, o chefe dele viu que ele era muito bom e falou assim, a gente precisa de um cara que faça essa parte. Aí eu topo. Mas assim, a gente não pode te ensinar, porque a gente não sabe fazer isso bem feito. Então pagou a ele, para ele ir em outro centro, ficar em 6 meses treinando em outro centro, para voltar para a equipe deles. Com o salário sendo pago pelo centro.
E quando Isso ele volta de igual para igual. De igual para igual, professor assistente, né? Que chama, né? Professor. E com a carga da neurocirurgia. Ou um cargo lá na neurocirurgia, entendeu? E vou dar um exemplo agora de um cara que nem precisou sair. Um colega meu que é neurologista. E ele estava num serviço de residência bom, local. E ele viu que tinha um chefe que era o catedrático do AVC, tem outro que é o catedrático do Parkinson, tem outro que é o catedrático da neuroimunologia. E ele viu que não tinha ninguém que fazia a parte de neuromuscular. Ele falou, vou fazer isso. Ele até pensou em ir para fora para um serviço, ficar um tempo também, tipo 6 meses, 1 ano, para ver um negócio fora. Só que coincidiu com a pandemia. E ele não conseguiu ir. O que ele fez? Ele ficou no próprio serviço. Ele já era um cara que o soft skill dele foi possível ele conseguir esse espaço. Porque o soft skill dele é brilhante. Né? É um cara que se relaciona muito bem com todo mundo. E é ponta firme. É aquele cara que pode confiar. E ele falou assim, eu vou abrir um ambulatório de neuromuscular aqui. Os chefes apoiaram. Ele começou a aprender justamente na prática, no ambulatório dele, produzindo as coisas dele, trazendo resultado no ambulatório dele. Ou seja, ele viu que existia uma demanda para uma área do conhecimento que é não suprida e ele foi preencher aquele espaço. Então é um excelente exemplo também. É o cara que está em casa ter esse olhar, né? O que é que eu posso agregar aqui? O que é que ainda ninguém faz? E aí, o que é que o cara faz normalmente? Ele quer fazer exatamente O que o chefe a faz. mesma coisa que o chefe faz. Exatamente. Eu E vejo aí? isso muita gente. Aqui em Salvador tem muita gente que é inspirada em um neurologista famoso que faz doenças cerebrovasculares. Aí eu vejo a galera querer sair para fazer a mesma coisa, né? Então, se você fizer a mesma coisa que ele, vai ser difícil de você voltar a ter espaço até com a equipe dele, por exemplo. Excelente, galera. Como de praxe, se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. E até a próxima.